Então, falando um pouquinho a respeito desse artigo, que mostra um pouco do trabalho que a igreja tem feito, mostrando que Jesus é cabeça e nós membros ativos de um corpo perfeito. Certo. O que vem a ser, então, a igreja do corpo de Cristo? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Bom, quem é a igreja? Eu posso ir lá para Mateus 16 em diante, um pouquinho, quando Jesus questiona os discípulos e disse assim: eles dizem quem é o filho do homem? Quem vocês dizem? Eles disseram, bom, uns dizem Jeremias, outros dizem João Batista, outros dizem Elias. E vós, a quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou. Aí Pedro, instruído pelo poder de Deus, disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus, no versículo seguinte, diz: bendito és tu, Pedro, sobre esta palavra que disseste, edificarei a minha igreja. Então, a igreja foi edificada na confissão de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não quer dizer que é Pedro a pedra. Quer dizer sobre a confissão dele. Sim. E diante disso, então, Jesus pergunta também: e vocês creem nisso, não é verdade? Até porque Jesus é a pedra fundamental, né? Então, aí Jesus disse, pedra angular, a pedra fundamental. Então há um hino que diz: da igreja o fundamento é Cristo. Ou seja, o alicerce, que é o fundamento, é o que sustenta a igreja. A igreja é comparada com o edifício. Não é verdade? Então, a igreja comparada com o edifício, ela é o seguinte: o que é a construção? Uma construção, vamos dizer, um templo, uma casa, é constituído de ferro, de pedra, de areia e tudo mais. Ela é constituída para erguer um edifício. Então, ela é comparada, a igreja é comparada ao edifício. Então, nós vemos alguns versículos bíblicos que eu gostaria de ler o seguinte, né? Paulo diz e compara com o edifício, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo Senhor. Então, em 1 Coríntios 3:11. E há muitos outros textos, né, que fala sobre Jesus como a igreja, o fundamento e o alicerce e tudo mais. Então, quem é a igreja? Então, comparada com esse edifício também, ela é erguida, ela é composta, né? Aí Pedro vai dizer: pedras vivas, porque o edifício é vivo. O edifício ao qual a igreja é sustentada. Por quê? O fundamento é Jesus. Então Pedro vai dizer lá na sua carta: vós sois casa espiritual, sacerdotes real, sacerdotes espirituais, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, assim como Pedro, né, somos nós chamados pedras vivas. Ou seja, eu, você e todo aquele que está nos assistindo que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso mesmo. Então somos chamados para quê? Para ajudar o povo, as pedras vivas, para a construção do reino de Deus em Jesus Cristo. Correto. As pedras vivas são para isso, somos nós, né? A igreja também é chamada corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27, Paulo vai dizer: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Romanos 12:5 diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E todo o 1 Coríntios 12 até o 27 vai falar sobre o corpo. Paulo vai falar sobre o corpo, mostrando também o corpo humano, como funciona, certo? Então, ele fala aqui: porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. Então, o corpo humano, vamos pensar como Paulo está me falando sobre ele.
E qual é a nossa primeira aula que a gente recebeu na escola sobre ciências? Como divide o corpo humano? Cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. A cabeça, o que a cabeça faz? Ela raciocina, pensa, comanda, arquiteta, né? E realiza com inteligência. Essa é a função da cabeça do humano. O corpo, eu penso assim, é a sede do coração, o centro de emoções, que envia sangue a todo o corpo, envia para o cérebro, e sem esse trabalho do coração, o cérebro não funciona. Então, eles têm que trabalhar em conjunto, harmonicamente, né? Por isso trabalham juntos em perfeita harmonia. E juntos dá ordem aos membros. Então, o coração e cérebro comanda, dá ordem aos membros inferiores e superiores. Então, o que é? São os braços e as mãos. Então, juntos dá ordem para o trabalho. A mesma coisa na igreja, Jesus, o trabalho do poder de Deus, Espírito Santo, Jesus, Espírito Santo, Deus, trabalha nos enviando agora para fazer o trabalho. O mesmo que o cérebro comanda, que é Jesus, Deus comandando as nossas vidas, para a pregação do trabalho, da palavra de Deus, para motivar a igreja a se unir cada vez mais, para que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, e Deus seja exaltado para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa é a verdade do Evangelho. Então, é isso que nós devemos pregar. E Jesus quer que todo mundo saiba, como nós todos conhecemos, que é o pequeno e grande Evangelho. E João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ou único para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Certo? A igreja existe para ser como vela. Gastando-se a vela, consumindo no ato de gerar a luz, a vela serve, clareando, e conduz a pessoa. A mesma coisa, essas foram as palavras do pastor Elias Abraão, né? Que foi pastor já falecido há 16 anos, 18 anos. E há um cântico muito lindo, que é de Asaf Borba, no seu disco, né? Que é o disco Eis-me Aqui, que tem uma canção muito linda que é, eu não me lembro mais da melodia, muito bem. Senhor, mantenha esta chama acesa e não a deixe apagar. Permite que queime tudo que não queres que esteja em mim. Deixe somente permanecer o que vem de ti, Senhor. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado, mãe. Deus abençoe você, teu ministério, teu trabalho. E que nosso lar, nossa família cresça sempre com Jesus à frente.